Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão me ouvindo, dependendo do horário aí. Eu estou gravando esse áudio como apresentação no canal e, como consequência, apresentação de quem eu sou. E, para começar, eu quero dizer que meu nome é Ricardo, eu tenho 18 anos e sou estudante de Ciência da Computação em uma universidade federal. Os meus tópicos, minhas áreas, de interesse incluem a própria computação, a matemática e como lazer, videogames, livros e quadrinhos que eu provavelmente vou trazer esses tópicos para o canal. E além desses interesses, eu tenho outros assuntos que vão surgir com a progressão dos meus vídeos aqui no YouTube. Para tirar isso do caminho logo de cara, eu vou falar um pouco sobre os problemas psiquiátricos que eu sofro e que inevitavelmente fazem parte de quem eu sou, né? Esses sintomas não são do tipo ter. Eu não tenho o transtorno. O transtorno, principalmente de personalidade, é do tipo ser, né? Então, eu sou. Não que eu esteja limitado ao transtorno, mas faz parte de quem eu sou, esse tipo de problema. Isso serve, inclusive, para questão de justificação, né? Eu tenho transtorno psiquiátrico, então posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim. Porque o transtorno não é parte separável de quem você é, entendeu? Faz parte de quem você é e você deve se responsabilizar por ele. Bom, eu comecei a tomar remédios muito cedo na minha vida, remédios psiquiátricos. Eu comecei a tomar com 16 anos, quando eu tive um episódio de surto psicótico. Para quem não sabe, um surto psicótico ele ocorre aí num período de tempo. O meu durou 3 meses até eu ir para o psiquiatra e ser medicado. Mas é um período em que você fica com uma atividade cerebral elevada, digamos assim, e você está imerso ali o tempo todo durante esse período em alucinações, em delírios, em fantasias, entendeu? É algo que realmente você não controla. E atualmente eu estou no processo de ser diagnosticado com algum transtorno no meio das psicoses. E eu vou responder algumas perguntas sobre isso. Bom, primeiramente, como a minha família lida com isso? Esse é um tópico meio complicado para mim, porque por eu não ter o diagnóstico ainda, eu não posso chegar neles e, por exemplo, falar: eu tenho tal transtorno, vá pesquisar sobre, e não me enche o saco, entendeu? Então, enquanto eu não tenho o diagnóstico, eu tendo a manter isso longe deles, sabe? Eu não falo muito sobre meus transtornos, não falo sobre os meus problemas de cunho psiquiátrico. A única que sabe um pouco sobre isso é minha mãe, porque ela convive comigo, ela já viu minhas crises. Ela, inclusive, há pouco tempo atrás, me pegou em uma crise minha, em que eu tinha parado de tomar o remédio, e eu alucinei aqui em casa, e ela pegou e me salvou, me acalmou. E é basicamente isso, sabe? Eu mantenho essa informação bem escondida, até do meu próprio pai. Eu não moro com meu pai, eu moro só com a minha mãe. Mas o meu pai sabe que eu tenho problemas psiquiátricos, mas não sabe nada sobre, entendeu? Ele não... E eu acho que não seria benéfico ele saber nesse momento. E em segundo lugar, uma outra pergunta que poderia surgir é: como psicótico, por que eu não tenho aqueles sintomas negativos que os psicóticos clássicos têm, né? Não conseguir estudar, não conseguir trabalhar, não conseguir nem se expressar direito. Para responder isso, eu vou usar a fala de um amigo meu que cursa psicologia, que falou que um dos principais motivos para eu não ser diagnosticado como esquizofrênico é esse, entendeu? O meu médico já descartou a possibilidade de esquizofrenia justamente por isso.
porque eu não tenho esses sintomas de desorganização mental tão grave que que o esquizofrênico, dentro dos manuais, né, de classificação de transtornos psiquiátricos, tem. É, geralmente o esquizofrênico ele não consegue, é um diagnóstico muito pesado, ele não consegue estudar, não consegue trabalhar, ele é realmente incapaz. E eu não apresento isso, eu consigo, eu tenho uma organização mental suficiente para progredir na vida, né? E é por isso, inclusive, que eu não sou esquizofrênico, apesar de ter esses sintomas positivos que incluem alucinações visuais, auditivas, delírios e outras fantasias ou sintomas da psicose. A próxima pergunta que naturalmente viria à tona seria como é conviver com as pessoas tendo esse tipo de transtorno, né? Como foi minha vida na escola, ou como está sendo minha vida agora na faculdade, com esse tipo de transtorno. E a minha resposta é basicamente a mesma que eu dei sobre a minha família. Eu não falo para as pessoas que eu tenho esse tipo de transtorno, a não ser que eu que seja que eu tenha que eu tenha necessidade de falar para a pessoa conseguir lidar com isso, ou quando é algum profissional que precisa saber. Mas fora isso eu não conto para ninguém dos meus transtornos, do que eu sofro, eu não conto sobre nada disso. Eu sigo uma vida normal, entendeu? Converso normalmente com as pessoas, apesar de muitas vezes eu optar pelo isolamento, mas não apresento, eu tento não apresentar nada dessa minha vida em casa, né, dos meus transtornos, das minhas crises, para as pessoas. E eu acho que que eu quero seguir assim, sabe? Eu acho que ninguém deve saber, a não ser algumas pessoas da minha família que vão me ajudar e os próprios médicos. Agora eu vou falar sobre outra pergunta que surgiu até para mim enquanto eu estudava psicanálise, né? O pouco que eu sei sobre psicanálise, que eu li dos textos do Freud, se eu me identifico também como psicótico estrutural dentro das estruturas psicanalíticas, né? De neurose, perversão, psicose, se eu me encaixaria como psicótico. E a resposta é que não é tão simples assim, sabe? Muitas vezes eu me vejo como dentro da estrutura psicótica, porque eu me isolo, eu fico muito no meu mundo, fantasiando, e eu acredito até que quando eu tive os surtos psicóticos é um excesso de fantasia da minha cabeça, sabe? Todos os delírios, as alucinações que eu tive foram frutos de fantasias que eu mantinha na minha cabeça. Mas outras vezes, por exemplo, eu me vejo migrando dessa estrutura e indo, por exemplo, para neurose, porque eu já tive transtorno, eu já tive algumas manifestações do transtorno obsessivo compulsivo, né, em que eu limpava muito minha casa, o meu quarto. Eu já tive essas manifestações e também já tive manifestações do que eu acho que seria a perversão, né, já cometi delitos. Já usei drogas ilegais, já saí por aí para beber na rua. Já tive coisas que seriam bem perversas ou neuróticas mesmo. Coisa de gente normal, sabe? Apesar de ter momentos em que eu opto pelo isolamento. Então eu acho que não é tão simples assim. É muito difícil me categorizar em uma estrutura, sabe? Inclusive é um tópico que eu tento conversar com a minha psicóloga, que é da escola da psicanálise. E respondido essas questões sobre transtornos psiquiátricos, eu gostaria de falar um pouco sobre o que eu vou trazer aqui no canal, né? Eu acho que esse canal vai ser uma extensão dos meus gostos. E o que eu tenho planejado até agora é um quadro que eu vou trazer um professor de ciência da computação para falar aqui, para a gente falar sobre diversos assuntos, não necessariamente envolvendo computação,
mais notícias, qualquer coisa do cotidiano, ou a gente pode também discutir computação, porque a área de especialidade dele é a área em que eu estou me especializando, mas não limitado a isso. Eu penso também em trazer gameplays, ou sei lá, mas se bem que gameplays não me atrai muito, porque eu não gosto muito de ser gravado enquanto eu estou jogando. É um momento puramente de lazer meu. O que eu poderia trazer é falar sobre outras áreas de interesse, né? Sobre livros, ou então falar sobre jogos, mas não com gameplays, falar sobre a obra, videogames como a obra, como uma resenha, algo do tipo. Que nem eu pretendo fazer com livros e quadrinhos que eu coleciono, que eu tenho. Mas é isso. Esse, esse áudio foi simplesmente uma breve introdução, apresentação ao canal e a quem eu sou como dono do canal, né? E vou deixar vocês para voltar mais tarde. Provavelmente vai sair um vídeo essa semana com o professor que eu falei. Até mais.